Em 1984, George Orwell apresenta um mundo distópico onde o Estado exerce controle absoluto sobre todos os aspectos da vida das pessoas. A história se passa na fictícia Oceânia, governada pelo partido, cujo líder supremo é o enigmático Grande Irmão. A sociedade é estruturada de forma hierárquica, com o partido interno no topo, seguido pelo partido externo e, por último, os proles, a classe trabalhadora que vive em condições precárias. O protagonista, Winston Smith, é um homem de 39 anos que trabalha no Ministério da Verdade. Sua função é reescrever registros históricos para que o passado esteja sempre alinhado com as afirmações atuais do partido. Assim, o partido manipula a verdade e controla a história. Winston começa a sentir um profundo desconforto com essa realidade. Ele percebe as contradições e mentiras do partido e anseia por liberdade e verdade. Em um ato de rebeldia, Winston começa a escrever um diário secreto onde expressa seus pensamentos proibidos. Esse diário é um risco enorme, pois a polícia do pensamento vigia constantemente qualquer sinal de dissidência. A sociedade de Oceânia é mantida sob vigilância constante através das teletelas, dispositivos que transmitem propaganda e monitoram os cidadãos o tempo todo. Não há privacidade, até mesmo expressões faciais suspeitas podem levar à prisão. Winston conhece Julia, uma colega de trabalho jovem e energética. Embora desconfie dela inicialmente, descobre que compartilham o desejo de desafiar o partido. Eles iniciam um relacionamento amoroso clandestino, encontrando-se em lugares escondidos para escapar da vigilância. O amor entre eles é um ato de rebeldia, pois o partido busca controlar até mesmo as emoções e relacionamentos pessoais, vendo-os como ameaças ao seu domínio. Em busca de uma resistência mais organizada, Winston acredita encontrar um aliado em O'Brien, um membro influente do partido interno. O'Brien aparenta compreender os sentimentos de Winston e Julia e os convida para sua casa. Lá, ele fala sobre a confraria, um suposto movimento clandestino contra o regime. O'Brien entrega a Winston um livro que explica os mecanismos de controle do partido e os princípios da resistência. No entanto, essa esperança é destruída. Winston e Julia são traídos. O'Brien era leal ao partido o tempo todo. Eles são presos pela polícia do pensamento e separados. Winston é levado ao Ministério do Amor, onde passa por um processo brutal de tortura e reeducação. O'Brien assume o papel de seu torturador, buscando não apenas punir Winston, mas reformar seu pensamento. Durante a tortura, O'Brien explica que o objetivo do partido não é apenas obter obediência, mas dominar completamente a mente e o espírito dos indivíduos. Ele afirma que o poder é um fim em si mesmo e que o partido busca controlar a realidade, não apenas as ações das pessoas. Através de uma lavagem cerebral, O'Brien força Winston a aceitar que 2 mais 2 podem ser 5 se o partido assim decidir. O momento mais crítico ocorre na Sala 101, onde cada prisioneiro enfrenta seu pior medo. Para Winston, são os ratos. Confrontado com esse terror insuportável, ele traz Julia, implorando que a tortura seja infligida a ela em vez dele. Essa traição final quebra completamente sua resistência psicológica e emocional. Eventualmente, Winston é liberado de volta à sociedade, mas está irreconhecível. Ele aceita incondicionalmente as doutrinas do partido e sente um amor genuíno pelo Grande Irmão. Sua capacidade de pensamento crítico, seus sentimentos de amor e sua individualidade foram totalmente erradicados. O partido conseguiu dominar não apenas seu corpo, mas também sua alma. A narrativa de 1984 é uma análise profunda de como o totalitarismo pode destruir a essência humana. O partido utiliza o medo, a manipulação da verdade e o controle da linguagem para manter seu poder. A novilíngua, uma linguagem criada pelo partido, reduz o vocabulário para limitar a capacidade de pensar e expressar ideias contrárias ao regime. Orwell mostra que, sem a liberdade de pensamento e expressão, a humanidade perde sua essência. A figura de Winston representa a luta do indivíduo contra forças opressoras que buscam anular a identidade pessoal. Sua derrota final simboliza a vitória de um sistema
que não tolera qualquer forma de dissidência. A obra levanta questões sobre a natureza do poder e sua relação com a verdade e a liberdade. A anulação do indivíduo em favor de uma entidade coletiva e impessoal revela os extremos a que a busca pelo poder pode levar. A destruição da identidade pessoal e da capacidade de questionar resulta em uma sociedade desumanizada. 1984 serve como um alerta sobre os perigos do conformismo e da passividade diante da tirania. A manipulação da linguagem e da informação são ferramentas poderosas que podem ser usadas para controlar as massas. A importância de manter a capacidade de pensar criticamente e valorizar a verdade é enfatizada ao longo da narrativa. Em suma, a obra nos convida a refletir sobre a necessidade de preservar nossos valores individuais e nossas liberdades. Sem resistência e vigilância, a sociedade corre o risco de sucumbir a sistemas que não respeitam a dignidade humana. 1984 é um lembrete dos perigos que enfrentamos quando permitimos que o poder se concentre sem limites. A defesa da individualidade e da verdade é essencial para manter a humanidade e evitar que nos tornemos meros instrumentos de um sistema opressor.